Bom dia, crianças. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesse novo dia e nos dê a paz. Hoje, quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. Vamos para a nossa aula de ciências, da página 37, a litosfera. A Terra tem uma camada sólida superficial formada por rochas e solo. Essa camada recebe o nome de litosfera. A parte superficial da litosfera é chamada de crosta terrestre. A crosta terrestre, ela é habitada pelos seres vivos. É dela que retiram os recursos naturais da natureza, natural. Na crosta terrestre, as pessoas também plantam e fazem construções. Olha aí o extrato de ferro em Carajás, no Pará, e plantação em Guaraí, no Paraná. Como o solo é formado? O solo é formado por diferentes tipos de rocha. Com o passar do tempo, crianças, as rochas são fragmentadas pela ação do vento, da chuva, das mudanças da temperatura e das raízes da planta. Fragmentadas, elas mudam, elas se transformam o solo. Os fragmentos dessas rochas, quando ficam pequenos, formam areia e argila, e que são ricas em sais minerais. Então, elas se juntam ao ar, à água, os restos dos animais e vegetais e formam o solo. Esse processo não é rápido, é demorado. É preciso passar muito tempo no solo até que se forme. Observe o esquema de processamento de formação no solo que tem no gráfico aí no livro de vocês. Processo como é chuva, e depois vem a planta, logo nasce o broto e depois vem a plantação. Os solos podem ser arenosos, argilosos e umíferos. Os solos arenosos são formados principalmente por areia. Por não segurarem a água da chuva, são solos secos, tá? Os argilosos vem da argila, formado pela argila que a gente faz panela de barro, enfeite de flores, né? E assim sucessivamente. Não deixam a água passar com facilidade. São solos barrentos, aqueles solos barrentos que a gente pisa e escorrega, os argilosos. Os umíferos, formados principalmente por humus, são solos escuros e ótimos para a agricultura. Cris, você que é engenheiro agrônomo aí, ó, chegou na sua parte, não foi, amor? Quebra, desmancha e forma. Na página 38, tá falando, né, sobre o solo que vai se formando na medida em que as rochas se quebram e se desmancham. Em geral, eles se desenvolvem em diferentes camadas, conhecidas como horizontes. O conjunto desses horizontes constitui um perfil de solo. Veja a figura a seguir que está aqui, é para entender melhor. Na letra A, para diferenciar cada um dos horizontes, é preciso levar em conta diferentes características, crianças, como a cor, o tamanho, os grãos, a presença ou não de matéria orgânica e etc. A camada de cima do solo é o horizonte, é a A, observa a A, e fica perto da superfície, e cinza ou preta por causa da presença da matéria orgânica. Enquanto essa camada está se formando, da figura a água que passa pelos poros levam partículas de argila e elementos químicos para as camadas que ficam embaixo. O horizonte B é castanho ou avermelhado e rico em argilas e óxidos de ferro produzidos quando os minerais são alterados. Ao quebrarmos com a mão parte desse horizonte, ficam vários pedaços pequenos de blocos e prisma, forma alongadas. O horizonte B tem menos matéria orgânica que o horizonte A, mas muitas vezes são encontradas ali. Mais abaixo está o horizonte C, que não fazem parte do solo, propriamente dito. Ele é formado por rochas que começam a ser alteradas por elementos químicos encontrados na água, mas ainda não formam completamente transformadas. Então, esse texto foi adaptado de ciências hoje das crianças. Então, é dessa forma que é formado o solo. Existem 3 tipos: arenoso, argiloso, úmido. Arenoso, areia, né? A água da chuva não segura muito, são solos secos. O argilosos são principalmente formados por argila, que se desliza, né? E os umíferos são aqueles solos
escuros ótimos já para agricultura. Logo na página 39, desculpa, tem uma experiência que é necessário vocês fazerem para responder a página 40. Vamos para a erosão do solo, página 41. A erosão do solo ocorre quando a vegetação é retirada do solo e ela fica protegida. O vento e a água arrastam parte do solo e seus nutrientes. Para evitar a erosão, é preciso manter a vegetação que cobre o solo. Erosão nas margens do Rio Negro, Amazonas. Observa essa erosão aí. Aí vem as rochas. As rochas são agrupamentos de um ou vários materiais denominados minerais. Na Terra, há muitos tipos de rocha, com formatos, tamanho, texturas e cores variados. Eles têm diferentes processos de formação. Podem ser surgido do resfriamento das larvas do vulcão, do acúmulo de fragmentos de rocha desgastadas pelo tempo e de transformações no interior da crosta terrestre. Olha essa pedra. A ardósia é formada pela transformação de finos grãos de argila ou cinzas vulcânicas. Costuma ser usada em pisos, fachadas e telhados. Ardósia é uma pedra ardósia. As pessoas usam como arte de decoração de pisos, né, fechadas e telhados. É caríssimo a ardósia. O granito é formado pelo resfriamento de lavas do vulcão. É composto de 3 minerais: